tarde. A gente vai então dar início a essa nossa aula, que eu considero complementar a aula anterior, em que a gente falou de literatura e ensino de língua portuguesa. Então hoje leitura e ensino de língua portuguesa. E por que eu acho complementar? Porque grande parte do que se fala em termos de leitura na história do ensino da nossa disciplina é leitura literária, não apenas literária, mas grande parte é leitura literária. Por isso que existe uma interface muito estreita entre o tema da aula passada, literatura, e esse de hoje, que é leitura. Eu sugeri para vocês um texto do professor Luiz Antônio Marcuski, linguista textual, grande nome da linguística textual no Brasil. Escreveu sobre muitos temas e escreveu esse texto gracioso sobre leitura nos livros didáticos. Ele não era especialista em ensino, nem queria ser, mas vira e mexe o Marcuski escrevia sobre essa relação entre texto e ensino, e escrevia bem, falava sempre. Ele tem um texto sobre oralidade e ensino também, em que ele analisa o lugar da língua falada nos livros didáticos, e nesse testículo ele fala sobre esse lugar da leitura num conjunto de livros didáticos que ele analisou. Texto ainda de 96, mas super atual, na verdade, as questões que ele levanta. Mas antes de chegar então a esse texto que problematiza então o estatuto e um conceito de leitura na prática escolar, eu gostaria que a gente tentasse fazer um movimento que a gente tem feito com todos os componentes curriculares, que é tentar revisitar esse componente curricular especificamente na história do ensino da disciplina, tentar situar, pelo menos, mesmo que panoramicamente, esse lugar. Panoramicamente, porque você tem estudos sobre o lugar da leitura na história do livro, do ensino de língua no Brasil. Existem linhas de pesquisas completas especificamente sobre esse tema. Então, eu tentei, numa das pastas do nosso Drive, colocar para vocês algumas referências, mas é muita gente falando sobre história da leitura e história do livro no Brasil, uma linha de pesquisa super interessante. Então, o que eu gostaria de fazer com vocês é tentar detectar alguns elementos históricos desse Estatuto da Leitura, considerando um pouco aquele triplo modelo de ensino proposto pela Magda Soares, para caracterizar essa formação histórica da nossa disciplina, que você teria então um modelo de formação beletrista, um modelo ali comunicativo tecnicista na época do regime militar, e todo um modelo que começa a se configurar a partir dos anos 80, que eu nomeei de interacionista, mas vocês poderiam chamar de um modelo discursivo, textual discursivo, pragmático, dialógico. São termos que, na verdade, reencontram esse desejo de uma redefinição do ensino de língua portuguesa. Isso se dá a partir dos 80, de maneira bastante assim, nos documentos oficiais. Nas práticas começa a aparecer um pouco depois, e até hoje, na verdade, esse modelo continua em disputa e em constituição, porque os modelos eles não terminam desse modo conforme um gesto institucional que publica uma lei, um novo currículo, um novo programa. Não é assim que os modelos se constituem. Eles não começam e terminam em função desses gestos institucionais somente. Nas práticas, o que você tem, na verdade, é muita mixagem desses modelos, né? Então, você pode ter traços
por exemplo, de um Estatuto da Leitura que está lá no início do século, que permanece ecoando nas práticas atuais, na disputa com o que é considerado, digamos assim, mais inovador, mais contemporâneo, mais atual. Então, efetivamente, as práticas atuais, elas são esse mundo mix, desses em que modelos, concepções, ideologias, práticas, saberes, eles de algum modo eles vão se confeccionando de modo bastante amalgamado, se nós pudéssemos falar desse jeito. A leitura é um dos componentes, toda aula eu falo isso para o componente, né, que ele é um dos componentes centrais, mas a leitura efetivamente é alguma coisa muito central na constituição, não apenas do ensino de língua portuguesa, mas na constituição da escola. Isso é um dado bastante importante. Ela é a gente poderia considerá-la uma ferramenta na esteira daquilo que o Bernardino Eli chama de ferramentas do trabalho do professor. Ela é uma ferramenta de ensino à leitura. Mas ela é uma ferramenta, eu digo que ela impacta não apenas o ensino de língua portuguesa, mas impacta a instituição escola, porque ela é a porta de entrada, ela é, digamos assim, essa ferramenta que permite as duas finalidades em que a escola se constitui historicamente nessa forma que nós conhecemos hoje, que é uma forma que começa a se constituir no 19. As duas finalidades são a instrução e socialização. Então, pela leitura, você garante a instrução dos indivíduos, porque você garante o acesso a um repertório cultural, a um capital cultural considerado legítimo. Esse capital cultural está materializado em quê? Ele está materializado em artefatos textuais, né? Existem artefatos materiais que dão corpo a essa finalidade de instrução, como, por exemplo, esses artefatos que nós veremos hoje, os livros de leitura, nas séries mais iniciais e nas séries mais avançadas, as antologias e seletas. Elas são, se a gente pensasse na ferramenta didática, numa contraparte material e numa contraparte simbólica dessa ferramenta, nós diríamos que a leitura é essa contraparte simbólica e que tem a contraparte material no livro de leitura, na ontologia e na seleta. Então, essa finalidade de instrução é uma finalidade de dar acesso, de aproximar desse repertório. E vale uma boa discussão nossa sobre que repertório é esse. Nós já falamos disso na aula passada, como esse repertório de textos, essa coletânea de textos vai se diversificando historicamente, tá certo? Essa é uma boa frente de discussão, que é o que se lê. O que se lê fala muito sobre as próprias concepções de leitura que estão em jogo e as finalidades que estão em jogo. O que é o texto ali, a coletânea de texto que está em jogo, fala muito das finalidades e concepções. E o outro conjunto de finalidades é a socialização. Então você tem instrução e socialização. Pelas atividades de leitura, você socializa também o sujeito nos rituais escolares. Você o torna partícipe desses rituais escolares, você busca gerar algum tipo de pertencimento desse sujeito a essa instituição escolar. Então você está lidando com um processo de socialização aí. Como se faz isso? Por exemplo, uma das ferramentas é a recitação, né? Pela recitação você coloca o sujeito de algum modo, você o socializa num modo escolar de vocalizar os textos, né, que é recitá-los. Talvez não exista outra prática social em que você recite textos. Talvez exista, assim, na igreja, né, você recita textos. A Bíblia, por exemplo, né, existe a primeira leitura, a segunda leitura,
em que você vocaliza um texto. É uma prática social em que existe a recitação. E o teatro? O teatro também. O teatro é uma boa prática e social em que você tem também a oralização de textos. Professor, quando os alunos leem em voz alta o texto para uma maneira didática, ou o professor propõe? Isso também a gente pode considerar que é um tipo de vocalização, né? Então, as contações de história. As contações de histórias. Então, tudo isso coloca o sujeito na cena, então é também dispositivo de socialização dele. A variação desses modos de vocalização fala muito das concepções e finalidades também, né? Porque uma coisa é a recitação, outra coisa é o reconto de história. Outra coisa é o que a nossa colega falou de uma leitura oral. Acho que o Marcos que fala no texto também da discussão em grupo. A discussão em grupo. Então vocês percebem que se vocês tomam que tipo de configuração a leitura tem, isso fala muito então do que está em jogo ali. Por exemplo, a gente não vê muito nos livros didáticos essa ideia de discussão em grupo. Provavelmente deveria ter aqui a colar alguma coisa parecida como discussão em grupo, mas isso não apareceu como atividade no livro didático. O que aparece é basicamente recitação. O professor Antônio Augusto Batista, que foi professor da Federal de Minas e ligado ao Centro de Leitura e Alfabetização Escrita da Faculdade de Educação da Universidade de Minas Gerais, que tem uma ampla produção, esse grupo, em torno da leitura, CEALI, que se chama por C, em torno do problema da leitura escrita e alfabetização, longa produção. Eu coloquei na pasta um texto interessante dele, de colegas dele. Desculpa, eu perdi. Oi? Você estava falando qual faculdade é? Da Faculdade de Educação da UFMG. Ah, tá. Obrigada. E o Antônio Augusto, ele escreve esse texto com as colegas deles, em que ele estabelece uma morfologia dos livros de leitura na República, na República Velha. Morfologia mesmo, no sentido em que eles constituem uma biblioteca de livros de leitura da época, biblioteca no sentido de assim, um corpus de livros de leitura amplos que eles vão coletando de pessoas, isso é interessante, de pessoas que estudaram na época, de espaços públicos também. Eles de algum modo criam esse corpus de texto e depois eles estabelecem o que eles chamam de uma morfologia. Então, assim, quem são os autores, como se configuram esses livros, e é bastante interessante porque é uma quantidade bastante expressiva de livros de leitura. Vamos ver um pouco dessa perspectiva histórica. Eu separei algumas